Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido. Amados, por gentileza, abramos nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade, também agradecer a confiabilidade do pastor, dos demais obreiros. Nessa noite, só não sentiu a presença do Senhor quem não tem vida. Quem está vivo já sentiu a presença do Senhor. E eu creio que Deus ele vai falar ainda mais, não eu falando, mas o Senhor falando para com a igreja, assim como Ele já tem falado desde o início desse culto. Então que os irmãos possam continuar no fio, em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do seu versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Gostaria da ajuda dos irmãos no versículo de número 1. Toda a igreja, por gentileza, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, todos juntos em 1, 2, 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia. Quantos vieram para poder adorar a Deus e exaltar o santo nome dele? Glorifique e exalte o nome santo do Senhor, porque Ele está na casa. Eu não sou de fazer isso não, mas vira para o irmão que está do teu lado, em nome de Jesus. E diz assim: o que Deus faz, ninguém desfaz. O que Deus promete, ninguém vai contra. Amém? Amados, nós estamos aqui diante dessa palavra, ao qual é uma revelação da parte do Senhor, uma visão da parte do Senhor para Ezequiel. E nós vemos que Ezequiel, ele era da linhagem sacerdotal e que tudo era de direção para que ele se tornasse um sacerdote. Mas em meio em toda a trajetória dele, ocorreu algo que foi a invasão de Nabucodonosor e da Babilônia para no reino. E aquilo que muitas das vezes o ser humano poderia olhar para a vida dele e dizer: olha, quando chegar por volta dos seus 30 anos, vai receber ali uma roupinha nova, vai receber uma coroa com dizer para adorar a Deus, vai receber todo o traje para se tornar um sacerdote. Mas nós vemos que, mesmo com o inimigo intentando contra a vida dele, o que Deus tem para a sua vida não será frustrado. O que Deus tem para cumprir na tua vida, não tem ninguém neste mundo que vai apartar a promessa de Deus na tua vida. Nós vemos que ele se torna um profeta. E assim como o profeta, ele começa a ter visões, ele começa a ter um direcionamento da parte do Senhor. Então, nós vemos que a primeira coisa do capítulo de número 37 do livro de Ezequiel é que não foi ele quem foi a tal lugar, mas Deus, com a sua grande e poderosa mão, o direcionou em espírito para aquele vale de ossos secos, que naquele momento estava simbolizando, pois, Israel. E nós vemos que tudo isso que veio para com Israel
se cumpriu, porque aquilo que Deus promete, ninguém consegue desfazer. Aquilo que Deus ele estabelece, não tem ninguém que vai de contra o que Deus prometeu. E nós vemos que a partir do versículo de número 2, Deus ele fez com que ele estivesse ali andando em volta e redor para tentar vislumbrar aquele lugar. E nós vemos que ali ele só via, pois, ossos secos, sequíssimos, diz a palavra. E nós vemos que neste momento era exemplificado ali, pois, o momento espiritual em que Israel estava acontecendo. Estava naquele momento. Nós vemos que essa passagem de Ezequiel 37, ela vem falar muito bem claro sobre a mensagem de esperança da parte de Deus para com o seu povo, pois a parte de Deus para conosco também, porque mesmo que em outrora nós estivéssemos sem a presença do Senhor, como aqueles ossos sequíssimos, pois dados como mortos, nós vemos que o Senhor ele nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E hoje nós estamos aqui, podendo estar adorando a Ele, não somente como Deus, mas como Pai. Nós vemos que Deus, Ele restaura o corpo de cada um daqueles que estavam naquele lugar. Nós vemos que Deus, Ele além de restaurar o corpo, Ele ainda faz uma infusão do Espírito, pois naquelas vidas. Nós vemos que é levado, pois, o Espírito para cada um daqueles que estavam naquele exército, porque a palavra do Senhor diz que se formou um grande exército, mas ainda estavam sem a presença. Mas a partir do momento que houve o entrar do Espírito na vida de cada um, aquele exército começou a ter vida. Nós vemos que a partir do momento que Deus ordenou para que tivesse, pois, um posicionamento da parte do profeta, houve ali uma profecia estendida para aquele povo. Nós vemos que Deus ele se vira para Ezequiel e pergunta: olha, poderão viver esses ossos? E aí uma das respostas mais sábias que eu vejo na palavra do Senhor, que eu vejo Ezequiel se voltando para Deus, virando para Deus, dizendo: Senhor, só o Senhor que sabe, eu não sei. Só o Senhor quem pode dar a vida. Eu sei que o Senhor dá e tira a vida. Então quem sou eu para dizer o que o Senhor pode ou não fazer? E hoje esse mesmo Deus que deu vida àquele povo, que trouxe de volta aqueles ossos à vida, que fez com que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos: olha, a partir deste momento profetiza que esses ossos eles vão ter também nervos, carne, pele, e assim você verá, pois, o agir do meu Espírito. Glória a Deus! Nós vemos que um grande reboliço foi feito naquele lugar. E sabe que em outro lugar também foi feito um grande reboliço? Atos capítulo de número 3. O Senhor Jesus Cristo ele orientou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais, pois, revestidos de poder. Nós vemos que cumpriu-se, pois, no dia de Pentecostes. Um grande reboliço foi feito naquele lugar. Desceu, pois, o vento como veemente impetuoso, uma língua de chamas repartida como que de fogo sobre a vida de cada um. E assim houve, pois, aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Assim foi derramado, pois, o Espírito sobre toda a carne. E hoje nós estamos aqui também, a partir do dia de Pentecostes, cumprindo aquilo que foi profetizado por Deus até a consumação dessa. Amados, nós vemos que, assim como em Ezequiel 37 foi se levantado uma nação, um povo
como os soldados de Deus, nós vemos que hoje nós também somos chamados e convocados, alistados como soldados de Cristo. Nós vemos que, como soldados do Senhor, nós não vamos amar a nada deste mundo, somente a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós fomos chamados para adorar a Deus com todo o nosso ser e com todo o nosso fôlego. Então todo aquele que adentrou aqui nessa porta, todos aqueles que estão aqui neste lugar, como já foi dito hoje, esqueça todos os problemas lá de fora, somente se volte para o alto, se volte para o alvo, que é de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro ele vem do Senhor, ao qual criou os céus e a terra. E se ele tem poder para criar tudo a partir do nada, irmãos, fazer algo na tua vida, fazer um virar de chave na tua vida é muito pouco para ele. Às vezes nós nos preocupamos com as coisas do dia a dia. Às vezes nos preocupamos, mas eu não tenho o que comer no amanhã. Mas estou passando por essa adversidade, já não tenho mais forças. Somente permaneça fiel, permaneça obediente. Porque sabe quem foi fiel e obediente? Jesus Cristo, até a morte de cruz. E mesmo na cruz, passando por todas as dores que passou, passando por todas as aflições que passou, nós vemos que Deus lá do alto olhou e disse: esse é meu filho amado, a quem lhe comprazo, ou a quem traz um sorriso para os meus lábios. Esse é meu filho amado, que mesmo passando por todas as adversidades, permaneceu caminhando, permaneceu com fé, permaneceu somente olhando para Deus, ao qual provê tudo a todos. Aleluia! Irmãos, quando nós vemos o que Deus tem para nossas vidas, quando nós ficamos sabendo pelo menos um pouquinho do que Deus tem para nossas vidas, as adversidades deste mundo não se tornam nada. Quando nós olhamos para o que Deus tem para nossas vidas, as aflições que acontecem neste mundo, porque o próprio Cristo disse que neste mundo nós vamos passar aflições, sim, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Ele também nos dá essa autoridade de estarmos de pé, marchando como soldados num batalhão, como soldados num pelotão, seguindo o nosso general, seguindo o nosso Deus, seguindo o nosso Cristo. Amados, lembrando que a nossa luta como soldados de Cristo não é contra sangue nem contra carne, mas contra todo mal, todo principado, potestade, hostes malignas, assim como está ali em Efésios 6:12. Eu não tenho que me degladiar com o pastor, nem com o irmão, nem com a irmã, mas sim contra o espírito que está neste mundo de redor, tentando tragar a alma de cada um e tentando levar para o inferno. Mas nós sabemos que se nós permanecermos de pé, na posição, a alegria do Senhor ela é a nossa força. E nós temos aqui também, pois, no mesmo Efésios 6, todo um armamento para estarmos seguindo adiante e avante no meio deste tempo. Nesse dia de desespero, tá difícil, tá flecha de tudo quanto é lado, tá levante, tem lança pra lá e pra cá, tem espada de desembanhado tentando vir de lá pra cá, tem, mas o grandão da Galileia tá por nós, aquele que está conosco é maior do que está no mundo. Pode se levantar o inimigo, pode se levantar o inferno, mas o maior está conosco. Revesti-vos, pois, de poder. Mantenhamos, pois, em unidade, em união, para que assim nós possamos um dia ver a glória de Deus. Nós sabemos que nós estamos neste mundo, nós não somos deste mundo. Nós devemos nos incomodar com as coisas deste mundo e transformar, fazer algo novo
segundo o Evangelho ao qual nos foi entregue. Nós devemos levar sim este Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, ao qual repreende todo o mal, retira todas as trevas e traz uma maravilhosa luz sobre a vida do pecador. Nós hoje estamos aqui de pé, não porque nós somos merecedores, mas porque a graça do Senhor nos alcançou. Porque outrora o Senhor, Ele desceu, Ele deixou a sua glória e por amor desceu. E aquela escada que Jacó viu, que ligava céu e terra, se achegou e está aqui. E as bênçãos do Senhor estão vindo sobre a tua vida. Somente permaneça. Permaneça. Permaneça, porque o Senhor, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua família, para a tua história, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vemos que na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, capítulo de número 2, versículo de número 3, nós vemos um dizer que é lindo, irmãos. Tu, pois suporta as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Aleluia! Somente suporte. Tá difícil, tá doendo, tá, parece que não vai ter fim, parece, mas continua. Marcha, continue, não com a força do teu braço, mas com a força do poderoso Deus que está sobre a tua vida, sobre a tua família. Amados, nós vemos que em Efésios 6, do 10 ao 20, nós vemos a armadura de Deus, desde o capacete, a couraça, nós vemos o cinturão, as sandálias, tudo Deus provê. Mas que nós possamos cada vez mais estarmos no direcionamento, no direcionar de Deus. Porque Deus, irmãos, é o melhor piloto que nós podemos ver. Porque quando Ele toma a direção de nossas vidas, pode vir a curva aqui, pode vir a curva ali, pode vir a descida aqui, uma subida ali, mas nós sabemos que no nosso lugar, no nosso alvo, nós vamos chegar. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele é poderoso. E nós vemos que tudo Ele provê. Mas está difícil. Vai estar mesmo. Vai ser difícil até o fim, irmãos. Até o dia em que nós estivermos, nós ouvimos a última trombeta e estivermos junto com o Pai, vai ser difícil mesmo. Passaremos por aflições, sim. Passaremos por dores, sim. Passaremos pelo deserto, sim. Mas o deserto, ele tem fim. O deserto, ele não é permanente. Ele é provisório. Ei, não se esqueça de uma coisa: tu é vaso na mão do oleiro e o vaso ele é de barro. E quanto maior a temperatura, mais o vaso ele fica resistente. Sabe para quê? Para poder ser usado nas mãos do oleiro. E mesmo que outrora as pessoas te viram sem forma, mas nós vemos que o oleiro ele vai lá, ele molda, ele amassa, ele joga água, ele continua amassando, permite vir, se possível ele até dá um soquinho para poder dar aquela amassada, mas no final, o que o oleiro faz? Aleluia! Homem nenhum consegue fazer o que a mão de Deus faz. A porta que Ele abre, quem que é possível de fechar? Ninguém. E a porta que Ele fecha, quem é que consegue abrir? Ninguém. Então quanto mais nós estivermos por debaixo da grande e poderosa mão de Deus, pode se levantar inferno, pode se levantar potestade, pode se levantar quem for de lá para cá, mas nós sabemos que o Senhor, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Nós podemos ser infiel para com Ele, mas Ele sempre permanece fiel para com nossas vidas.
Glória a Deus. É, papai. Irmãos, Glória a Deus. outrora nós fazíamos parte desse vale de ossos secos. Padre, meu Deus. Mas hoje nós estamos aqui porque tivemos um encontro com a fonte de águas vivas. Ah, Senhor, aquela mulher que estava ali na beira daquele poço de Jacó, também chamada no original de fonte de Jacó, Peiei em grego. Nós vemos que aquela mulher ela até tomava daquela água com vergonha, porque pecava, e continuou pecando. Mas quando ela teve um encontro com a fonte de águas vivas, a partir do momento que os seus olhos espirituais se abriram e ela disse: ah, esse é o prometido, esse é que é o Messias, esse é quem tocou na minha vida, e hoje eu tenho esperança novamente. O outro estava apontando para mim e dizia: sou mulher pecadora, mas nós vemos que pode se levantar quem for, mas a fonte de água viva, ah, essa fonte que jorra do trono de Deus está aqui neste lugar. Esse Espírito Santo que está aqui pairando, pronto para encher e renovar vidas aqui nessa noite. Meu Deus, esse é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que está acima do tempo, aquele que está acima do universo, aquele que está acima do infinito. O infinito é somente uma pequena coisinha perto dele. Então por que no meio das aflições, mesmo com esse Deus acima do infinito, muitas das vezes duvidamos do agir dele em nossas vidas? Por que muitas das vezes nos deixamos render, sabendo que o nosso general ele não nos desampara? Por que muitas das vezes deixamos com que as aflições elas subjuguem as nossas vidas? Mas nós sabemos que pode se levantar 1, 2, 10, 30, 100, 1000, mas o Senhor ele sempre prevalece, porque outro igual a ele não há. Ele é um Deus ímpar, não existe outro igual a ele. Todo o poder e autoridade é ele, não é dele. Ele é o poder, ele é a autoridade, ele é o seu livramento nas horas da angústia, ele é o teu socorro. Somente exercite a tua fé. Ah, mas eu não consigo ver esse meu Deus. Tenha fé, pois a fé ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. E se cremos em Deus, temos fé em Deus. Se temos fé em Deus, estejamos cada vez mais nos entregando a Ele, porque Ele tudo provê em nossas vidas. Ah, irmãos, se nós pudéssemos nos lembrarmos dia após dia, instante após instante, que por exemplo, Romanos, capítulo de número 3, nós vemos que, Romanos 10, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, além dela ser o firme fundamento, ela pode até ser como um pequeno grão de mostarda. Percebam, a palavra não diz que tem que ser
como, ou igual, ou ser um grão de mostarda. Mas mesmo que ela seja pequena, como um grão, nós vemos que uma hora, sendo regado, sendo tratado, exercitado a nossa fé, uma hora essa fé ela vai desabrochar. E quando nós olharmos para os montes, para os problemas, para as adversidades, nós vamos poder dizer: ei, doença, sai daqui, bate em retirada em nome de Jesus. Aflição, bata em retirada em nome de Jesus. Depressão, bata em retirada, sai daqui que esse lugar não é teu. Ei, ansiedade, esse coração, essa vida não é tua. Sai pra lá em nome de Jesus. Quanto mais nós exercitarmos a nossa fé, mais nós veremos o agir de Deus em nossas vidas. Exercitemos a nossa fé. Outro exemplo que eu gostaria de usar, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vemos o rei Josafá. Ele recebe uma notícia. De primeiro instante, ele fica aflito, porque todo ser humano vai ficar aflito em meio à adversidade. Olha, tá vindo um povo aí, ó. E não é um povo só não. Tá vindo um pelotão aí, mas são 3. Tem Moabita, tem um monte de gente vindo de lá pra cá. Mas a primeira coisa que acontece com ele é o quê? Ele teme. Mas a segunda coisa, ele se lembra: mas eu tenho alguém para pelejar por mim. Eu vou exercitar a minha fé. Eu vou instaurar aqui uma oração. E todo mundo orou junto. Sabe por que a nação recebeu a vitória? Porque todos estavam juntos recebendo. Porque todos estavam buscando. Porque todos estavam de joelho dobrado. Porque Josafá lembrou: Senhor, porque o Senhor disse que livraria a gente nos momentos de angústia, de aflição. E assim foi feito. Quando nós exercitamos nossa fé, não importa quem esteja do outro lado, a vitória ela é garantida em nome de Jesus. Que nós possamos somente nos lembrarmos. Sabe quando depois que Moisés morreu, o que aconteceu? Basicamente aquilo que estava sobre ele passou para Josué. E assim como Deus ele chamou Moisés, ele também chamou Josué. Responsabilidade. Nova geração. Agora eu vou falar uma coisa diretamente para os jovens. Uma hora essa antiga geração vai passar. Só que assim como Abraão teve que sair da sua zona de conforto e se posicionar, jovens, nos posicionemos na presença do Senhor. Dias difíceis virão. Dias difíceis já estão acontecendo. Por baixo dos panos, muitas coisas já estão acontecendo. E quando estourar, aquele que não tiver reserva de azeite vai ser triste. É meio pesado, é complicado, mas é necessário que nós estejamos no querer e na vontade de Deus. Nós vemos que Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9: não te chamei eu? Não fui eu que te chamei? Qual que é a sequência, pastor? Nossa, tem de mamãe. Aleluia. Glória a Deus. Então, por que nós estamos aflitos? Se Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, por que estamos com o nosso coração aflito? Somente tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele tudo proverá na tua vida. Mas eu não estou recebendo milhões na minha conta. Ei, mas a estrutura espiritual Ele está te dando. Mas eu não estou com o carrão do ano. Mas ei, saiba de uma coisa: o livramento está na tua vida. Se não fosse a misericórdia
misericórdia de Deus, se não fosse a tua graça, nós não estaríamos aqui. Glória. Verdade, Senhor. Que Louvado. nós possamos cada vez mais somente nos voltarmos para Deus. Lembre-se de uma coisa. Mesmo Josué, um pouco mais à frente, o povo estava pelejando. O que ele fez? Mais uma vez, exercitou a sua fé. E a fé desse homem foi tanta. Para imaginar, irmãos. Eu não vou falar coisa pequenininha aqui. Vou falar o que Deus mandar. Pensem numa coisa. O dia ele tem 24 horas, certo? Mas nós vemos que, a partir do momento que Josué se posicionou e exercitou a sua fé, só a parte do dia durou mais do que era para durar. Glória a Deus. Porque diz que o sol parou, a lua também, os astros pararam. Irmãos, a partir do clamor e da fé de Josué, não foi só a terra que parou, irmãos. Se nós pararmos para analisar, o universo parou porque Josué estava no querer e na vontade de Deus. Porque os astros pararam. Não foi somente o sol, não foi somente a lua, mas tudo se parou porque ele manteve a sua fé inabalável para com Deus. Permaneçamos em fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é a base para que nós possamos permanecermos de pé. Virão as aflições? Virão. Virão as angústias? Virão. Tempos piores do que já tem hoje? Virão. Mas tende bom ânimo, porque Deus, Ele tudo provê. E o seu povo, assim como, mesmo com o povo murmurando, saindo do Egito, murmurando, ainda assim, Deus ele provia uma nuvem como coluna durante o dia, para poder apartar eles do sol, e à noite era uma coluna de fogo que se erguia. Então nós vemos que Deus ele tudo provê para o seu povo, mesmo nós sendo pecadores e não merecedores, mas a graça dele nos basta e nos alcançou. Que nós possamos cada vez mais estarmos voltados para Deus, porque Ele é a nossa força, Ele é o Senhor de nossas vidas. Deixemos tudo, apartemos, pois, do pecado e do mal. Hoje nós não precisamos fazer como os judeus faziam, rasgar as vestes. Para termos comunhão com Deus, basta um rasgar de coração. Aleluia. Um coração contrito vale muito mais do que qualquer outra coisa na presença de Deus. Que nós possamos cada vez mais estarmos no querer da vontade de Deus, porque Ele é quem provê tudo para nossas vidas. Assim eu gostaria de agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus, e que Deus possa falar cada vez mais a cada coração que aqui se encontra, em nome de Jesus. Glória! Aleluia! Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilha. Amém, gente? Que mensagem gostosa, né? Palavra linda. Mensagem gostosa, né? Deus fala conosco. Graças a Deus. Apóstolo Paulo, em Romanos 8:18, ele diz o seguinte: porque para mim tem por certo que a glória desse tempo, que as aflições desse tempo presente, não é para ser comparada com a glória que há de ser em nós revelada. Glória a Deus. Aleluia. Jesus certamente disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E mesmo Jesus lá em Apocalipse disse: ao que vencer, darei de beber da água do rio da vida.